assistir depois, para quem não pôde vir. E também a gente usar isso para nós relatarmos a nossa pauta e ficar um registro das nossas ações do Conselho. E principalmente, assim, acaba sendo também uma formação isso, né? Na outra reunião veio a Andréia, que é da assistência social, foi um encontro muito rico, assim, tanto que amanhã nós vamos visitar o CRM e o Centro Pop também foi uma resolução da última reunião. Então, a gente quer poder ter isso depois registrado. Seja bem-vinda, Jess. Será que é melhor você sentar aqui para sair da cadeira? Eu ia falar isso também. Ia sentar aqui? Pode sentar aqui. Acho que é melhor até aqui. Acho que é melhor aqui mesmo. Marina, se quiser também puxar, sentar aqui pertinho da Jess. É quase. Quase assim. Essa é a Mônica. A Mônica eu já conheço hoje. Não, Jess. Oi, dona Marina. Bem. Tô ótimo. Tá bom, Linda? Você vai projetar ou vai? Olha, você trouxe? O quê? O que ela... Eu trouxe o material do coletivo que eu vou apresentar. Ela vai falar primeiro a parte do coletivo, as primeiras horas. Então, boa noite a todas. Eu me chamo Jess, tenho 19 anos. Meu aniversário foi ontem. Parabéns! E, bom, atualmente eu sou uma das pessoas que está à frente do coletivo Vetrans. O coletivo, ele nasce no início de 2024, né? Um psicólogo, ele estava estudando a população de homens trans aqui do município de Botucatu, o Marcos Corso, não sei se vocês conhecem ele. E dentro desse projeto de extensão da faculdade, pediram para ele, por que ao invés de você estudar essa população, você também não tente criar vínculos, fazer amizade e não coloque esse grupo novamente num lugar de estudo. Então, ele organizou, junto com algumas pessoas, uma reunião com a comunidade trans e travesti do município. E daí, naquele coletivo, a própria população trans fala: existe a importância de termos um espaço de diálogo, um grupo de discussão para a nossa pauta aqui no município de Botucatu. E então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o coletivo. Pode. Bom, o coletivo Vetrans, ele nasce enquanto uma articulação LGBTQIAPN+, de toda a comunidade LGBT+, com o protagonismo da população trans e travesti. Então, a gente tem um compromisso direto com a agenda dessa população, tendo em vista que é um grupo historicamente marginalizado. Então, a gente quis dar foco na população trans, mas trazer sempre nossos diálogos, que é uma articulação LGBT+, porque também fazemos parte dessa população. Né? Pode sentar em qualquer lugar, sim. E o coletivo Vetrans, ele é essa articulação que busca um dia se fortalecer e se formalizar enquanto uma OSC, né, com cunho assistencial, com cunho político e de proteção dessa comunidade, né. E dali eu trouxe algumas fotos, elas são pequenininhas, mas são alguns momentos marcantes da nossa trajetória. Ali na primeira foto, a gente tem um grupo de aproximadamente 20 pessoas e foi o primeiro encontro formal do coletivo Vetrans. Foi um piquenique realizado no Lajeado e foi lá que a gente decidiu o nome do coletivo. E o V, ele vem no sentido de visibilidade, que é dar visibilidade para essa população. Então, ficou o coletivo Vetrans. E neste mesmo dia, a gente falou da importância da gente fazer um evento público para a gente debater sobre nossas pautas e mostrar para a população botucatuense que a gente existe e resiste.
E então, na segunda foto, a gente tem a primeira marcha trans do município de Botucatu. E a marcha trans, ela foi resultado de um esforço coletivo, né? A gente tinha procurado o apoio da prefeitura, né, dos órgãos que tinham como responsabilidade nos responder. E um dia antes da marcha, daí que eles responderam, falando que a gente não podia realizar a marcha, mas como resposta a essa censura e essa tentativa de impedimento, a gente realizou a marcha mesmo assim. E nessa marcha a gente teve apresentações artísticas, a gente também colhemos assinaturas de pessoas que queriam fazer parte do coletivo Vetrans, e então, desde então, a gente vem desempenhando esse papel aqui no município. E na última foto, é uma foto que me deixa bastante emocionada, porque foi um encontro resultado de uma violência que uma pessoa que faz parte do coletivo sofreu. Então, foi um ato com o tema o direito inegociável que é existir. Então, a maioria das pessoas estão com uma camiseta branca, que era para representar a paz, né? E este ato foi porque uma mulher trans, ano passado, aqui no município de Botucatu, foi vítima de uma violência. 3 pessoas agrediram ela e a gente teve uma dificuldade para registrar o boletim de ocorrência, de sermos atendidos pelas delegacias do município. Então, como resultado dessa negligência, a gente realizou o ato em setembro do ano passado. Pode passar. Daí ali, eu quis falar um pouquinho sobre os valores que o coletivo tem, né? Eu coloquei 3 imagens, eu coloquei a bandeira LGBTQIAPN+, tem a bandeira tradicional, também tem 2 linhas com a cor marrom e preta, falando que o movimento LGBT+, anda ao lado do movimento negro, e tem também a bandeirinha trans e a bandeirinha intersexo, que essa bandeira surge com o intuito da gente dar mais visibilidade para esses movimentos que também vivem e resistem. Eu também coloquei uma balancinha ali representando a justiça, que um dos principais valores do coletivo Vetrans é a justiça social, que é a gente trabalhar para a reparação histórica, para que essa população possa existir com melhor qualidade no município de Botucatu, sobretudo. E a gente colocou algumas mãozinhas coloridas para falar que o coletivo ele tem o coletivismo como base. Então, sem a participação das pessoas, ele não existe. Então, a gente trabalha para que o pessoal do coletivo esteja presente, né, nas nossas colocações. E eu coloquei aqui que somos uma articulação orientada, então, pela interseccionalidade. A interseccionalidade é uma forma da gente olhar para o sujeito e entender todos os marcadores sociais que ele tem. Então, a gente reconhece que uma mulher LGBT negra, ela sofre muito mais que uma mulher LGBT branca, porque a gente entende que ela é atravessada pelo racismo. E então, uma mulher trans preta, ela é atravessada pelo racismo, pela transfobia, pelo sexismo. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente entende que as pessoas são afetadas de maneiras diferentes e é de grande importância que as políticas públicas do município tenham a interseccionalidade como base para que realmente a população seja contemplada. Falei também que a gente é orientado pelo coletivismo, como eu falei, e pelo cuidado mútuo. A gente tenta sempre trabalhar em nossas atividades do afeto, porque a gente entende que quando a gente vê a pessoa como parte da nossa família, como parte da nossa comunidade, a gente entende que, então eu vou lutar por aquela pessoa também. Então eu vou me preocupar com a vivência daquela pessoa também. Então o afeto é muito importante no nosso coletivo. Tanto que é no coletivo que eu encontrei meu círculo social de amizades. É no coletivo que eu consegui encontrar o meu companheiro que hoje eu me relaciono. Então, o coletivo então foi muito importante para muitas pessoas, porque antes elas se sentiam sozinhas. Então, eram lares que excluíram elas não tinham referência, e no coletivo elas param e percebem:
aqui eu posso construir uma família, aqui eu posso ter amigos. Então, o afeto é muito importante no nosso coletivo. Falei também que a gente valoriza parcerias sólidas e transparentes que fortalecem o ecossistema que já construímos. Então, aqui eu queria destacar que um valor também muito importante para a gente é que toda parceria que a gente vai construir, ela seja transparente e que valorize o ecossistema que já existe dentro do coletivo. Então, nós já temos o nosso meio de funcionar. Então, com as parcerias, a gente pode pensar em meios onde cada um coloca o seu ponto, mas sem deixar de lado o sistema que já existe dentro do coletivo. Atuamos com integridade, buscamos o crescimento contínuo. Como eu falei, então, o coletivo Vetrans é fruto desse movimento social, mas que é um movimento contínuo e que a gente quer um dia se fortalecer e nos formalizar enquanto uma OSC, né? Nossos valores fundamentais moldam nossa cultura e nos permitem construir caminhos voltados à justiça social, à equidade, ao protagonismo de nossa comunidade e à criação de meios de resistência. O protagonismo de nossa comunidade é muito importante, porque não quero ser eu sempre a que vai estar ocupando os espaços. É muito cansativo e dói saber que sempre está sendo eu, sempre está sendo o Natan, que é o outro representante do coletivo, sempre está sendo algumas pessoas para representar uma comunidade que é tão diversa. E por isso que eu falo, tipo, pensando para o cenário de Botucatu, a gente tem uma vereadora mulher para representar tantas mulheres que são tão diversas. É colocar uma sobrecarga nas costas de uma pessoa e que a gente tem que reconhecer que talvez eu não consiga representar sempre a comunidade LGBT+. Por isso a importância desse protagonismo nos espaços de decisão e de construção. A importância de ter a nossa comunidade nos conselhos municipais para que também possamos trazer nossas vivências. A gente tem um membro do coletivo que faz parte do Conselho Municipal de Assistência Social, que vai estar na 14ª Conferência Nacional em Brasília, discutindo políticas públicas que tragam uma representatividade trans e travesti e LGBT+, nas políticas de assistência social. Então, é sobre esse protagonismo da nossa comunidade. E a criação de meios de resistência é porque a gente acredita que, como comunidade diversa, quando as nossas vivências se encontram, a gente cria mecanismos ímpares para a gente lutar contra os preconceitos, lutar contra as injustiças sociais. Pode passar. E aqui eu quis falar sobre a importância da diversidade. Eu coloquei várias fotinhas de pessoas que fazem parte do coletivo. Então, a gente tem a comunidade LGBT+, em geral, a gente tem a população trans e travesti, ali a gente tem homem trans, a gente tem mulher trans, a gente tem homem cis, gay que faz drag queen, a gente tem mulheres trans, pessoas não binárias, enfim, a gente tem uma grande diversidade. E aqui eu falei que acreditamos profundamente na diversidade, pois é no encontro dessas diferenças que construímos meios únicos de proteção, quando unimos diferentes ideias, vivências e territórios. Territórios, eu acho muito importante essa palavra, porque aqui a gente fala de pessoas que vivem na periferia, a gente fala de pessoas que vieram de outra cidade para procurar melhores condições de viver no município de Botucatu, a gente fala de pessoas de outros estados. Então, isso faz parte da interseccionalidade também, falar sobre o território de cada pessoa. Então, a gente valoriza também o território. E é através desse encontro de ideias que a gente consegue pensar em ações afirmativas que realmente contemplem e incluam todas as pessoas, né? Na nossa rede do Instagram, a gente montou um post falando sobre o Outubro Rosa e desmistificando o Outubro Rosa, porque qualquer pessoa que tenha seio, ela pode ter câncer de mama. Então, é nesse encontro de ideias que a gente conseguiu produzir uma ação afirmativa para falar que a prevenção do câncer de mama é saúde pública. E quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que falar de um sistema que contemple todas as pessoas. Então, a diversidade é muito importante para a gente. Pode passar. Aqui eu quis falar sobre os próximos passos do coletivo. Eu coloquei a consolidação, né?
Queremos nos consolidar em nosso município e nos tornarmos esse veículo de comunicação, fiscalização e luta. Então, consolidar o coletivo é para que a comunidade botucatuense saiba que existe um movimento que é vivo e que existe um movimento que quer se fortalecer, quem sabe, enquanto um conselho municipal LGBT+, enquanto uma organização que a prefeitura sabe que existe. Então, nos consolidar é muito importante. A fiscalização, que eu quis demarcar também, é para a gente entender, será que o Serviço Municipal de Saúde está contemplando a comunidade LGBT+? Será que o Sistema Único de Assistência Social do município está contemplando a nossa população? Será que a nossa população está tendo acesso às cestas básicas que são fornecidas pelo município? Sabe? Será que o ambulatório trans aqui do município está dando conta da demanda da população trans investir? Isso é saúde pública. Isso é sempre falar sobre assistência social. Será que a nossa comunidade está tendo acesso ao trabalho? A gente sabe que não, porque a gente sabe ainda hoje que na SECAP tem uma grande concentração de mulheres trans e travestis que estão naquele trabalho, que é um trabalho digno, é um trabalho que a gente não pode demonizar, entender que é um meio que elas encontram para viver e existir, mas será que todas que estão lá gostariam de estar lá? Quais os mecanismos de política pública que o município de Botucatu pode desenvolver como coletivo de trans e outros meios formais para a criação de meios para que, quem sabe, as que não queiram estar lá possam sair? Será que ela não está lá porque ela não conseguiu terminar o ensino médio? Será que o Conselho de Educação está discutindo sobre a evasão escolar que jovens trans e travestis sofrem no município de Botucatu? Eu fui vítima da evasão escolar. Hoje eu estou terminando o ensino médio. E isso mostra como a transfobia está presente nos espaços de ensino. É importante a gente se preocupar. Será que ela terminando o ensino médio? Será que ele terminando o ensino médio? Tendo um curso profissional. Vocês entenderam, no caso? Ela não vai conseguir um trabalho? Ele não vai conseguir um trabalho? Então, esse é o teor fiscalizador coletivo. E o de luta, porque a gente entende que se um dia a gente se tornar e nos formalizarmos enquanto uma OSP, o movimento social não vai deixar de existir. A gente entende que se a gente se acomodar, a gente vai aceitar as migalhas que são produzidas por esse sistema. E a gente não faz só isso. A gente tem a intenção de ser uma OSC, mas de manter o protagonismo do movimento social. Coloquei como segundo passo a integração, que a gente quer alcançar toda a comunidade LGBT+, do município, sobretudo a população trans e travesti. Porque a gente entende que o coletivo desse ano ainda não é reconhecido por todo o município. Então, a gente quer continuar com as divulgações para que chegue para toda a comunidade. Coloquei como passo 3 o impacto e colaborações. Queremos que sejamos reconhecidos para que possamos desenvolver com outras iniciativas o movimento em nossa cidade. Hoje, o Coletivo do Trans está com um projeto que é o Ciranda Trans. E a gente está visitando várias organizações que já existem. Tanto que nesse final de mês, no dia 26 e 10, a gente vai estar na Casa Ana Rosa, discutindo sobre saúde pública e a importância de a gente ter uma saúde que contemple a população LGBT+, e que ela seja integral. Então, essa roda de conversa, a gente vai discutir sobre a importância do nome social nas UBS, a gente vai discutir sobre o ambulatório trans, a gente vai discutir qual a importância dos profissionais que se formam hoje em saúde, para os médicos, os enfermeiros, devem entender o que é identidade de gênero, o que é sexualidade, o que é etnia. Então, é sobre isso, né? São essas colaborações que a gente vai criando e que a gente vai desenvolvendo na caminhada. E o último passo aqui, eu coloquei a regularização, que é tornarmos nossa articulação em uma OSC regularizada, né? A gente ter acesso a talvez alguns editais que surgem, né? Tipo o PROAC, que é de cultura, né? A gente tem 2 anos formalizados, né? E recurso é algo muito importante para a gente. Você quer? E eu trouxe no último slide, são os principais contatos.
Então, eu e o Nathanael somos os atuais representantes do coletivo Vertels, ele é um homem trans, eu sou uma travesti. E quando a Lívia trocar ali, eu coloquei o QR Code do nosso Instagram, que é um meio muito importante da nossa comunicação, divulgação do que estamos fazendo, planejando. Coloquei o e-mail do coletivo também e o contato meu e do Nathanael. Lívia, só um pouquinho que eu vou mandar essa primeira parte, que eu amo, né? Ai, gente, eu esqueci. Eu vou escrever para você não esquecer o áudio dela. Daí a gente retoma, né? O áudio da apresentação da Dias. Daí na frente quem é? Bom, só complementando o que ela falou mesmo, isso, não sei como pôr isso, mas imagina que todo mundo está na mesma altura, a gente está abaixo, para a gente chegar ali, encaixar um quadradinho para poder ficar em pé e ficar todo mundo na mesma altura. Então a gente tenta... Equidade, né? Equidade, é isso. Não veio a palavra na cabeça. Mas a gente pensa, ela falando assim, às vezes vocês não conseguem imaginar. Mas, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem ir no posto de saúde e passar por um exame íntimo, porque eu sabia que toda vez que eu ia lá eu era objeto de estudo, ou que eles mandavam eu no dia da saúde da mulher, aí chegava eu barbada, tem muito minha sentada. Interrogatório, né? Interrogatório básico. E todo mundo fica assim, ué, o que ele tá fazendo aqui, sabe? Das mulheres trans também, quando vão ao posto de saúde. E no posto de saúde que eu fui muito bem tratado, dado meu nome, tudo certinho. Mas a maioria não sabia como mexer no sistema. Quando alguém pergunta sobre a harmonização, fala das suas demandas, geralmente não sabe nem para onde encaminhar. Na parte de trabalho também, é muito difícil na entrevista de emprego. Já chega uma travesti lá na entrevista de emprego, a pessoa não vai uma conversa assim, eu já tipo, sim, vamos entrar em contato. E nunca mais. Geralmente... É Davi, não? Davi? Natan. Você sabe uma coisa que você está falando que eu estou pensando aqui, né? Estou pensando assim, lá na nossa formação, sabe? Os profissionais eles não são formados mesmo, sabe? Para atender. É uma falha até lá desde a formação. E eu estou pensando aqui que eu acho que toda a parte de política ela é nula, ela é morta se não tiver prática, né? Você tem que ir lá e fazer o negócio, porque ficar só no falatório não vai, né? Eu acredito que a gente vai estar fazendo uma reformulação do protocolo municipal de saúde da mulher e já está prevendo a parte de STs, essas coisas. Eu acho que cabe no capítulo a gente pensar nessa avaliação, sabe? Porque eu tenho ouvido muito isso, né? Eu tenho me preocupado, a preferência do profissional também, sabe? De que gênero do profissional que vai fazer o atendimento, sabe? Então, eu acho que é possível, com a sua fala, que isso vem trazer essa dificuldade. Os profissionais têm essa dificuldade mesmo, porque eles vão receber essa formação, né? Como atender, como tratar, o que deve ser observado, sabe? Eu acho que alguns conseguem, já se deslancham, se vão, pesquisam e acabam se desenvolvendo, mas até acaba, acredito, com uma formação, sabe? No dia a dia mesmo, né? Pensando em adequar mesmo as consultas, né? Agora, nós vamos entrar no Novembro Azul, né? Então, assim, nós estamos preparando já o Novembro Azul e nós temos que pensar numa população diferente, né? Diferente no sentido de como, especial, de como fazer com que a atividade funcione para todos, né? Não só para o homem cis, né? Então, acho que pensando no Novembro Azul, né? Não é só o homem cis que tem próstata, por exemplo, entendeu? Não sei se eu me fiz entender, né? Então, eu acredito que a gente precisa realmente formar, e a gente não tem esse tipo de formação lá na faculdade, estou falando. Os médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos, assistentes sociais, psicólogos, muito poucos os que têm algum tipo de formação, assim. E é bom até com as estatísticas, né, Cris? Porque depois a gente pode colocar nas estatísticas que eles, como gênero, como diversidade, estão participando e vai somar nas estatísticas para ter mais problemas. Para vocês terem uma ideia, olha, só fazendo assim, até uma comparação que eu participei esse final de semana e eu fiquei assim tão impressionada, e você trazendo isso, porque a gente acredita que não acontece essas coisas, né? Mas a gente está tendo que fazer um novo cadastramento, toda a população, né? Eu falo que é como na época de Jesus lá, todo mundo vai ter que
cadastrar Censo. no SUS, fazer a mesma coisa que Jesus nasceu lá em Belém, né? Enfim, mas o que eu ia falar é o seguinte, né? As pessoas escolhem, fazem, mas as pessoas não sabem, nem o profissional que está perguntando, e nem a pessoa que está ali atendendo, está querendo ser atendida, não sabe o quesito raça e cor. Nós vamos ter que fazer um treinamento só sobre o quesito raça e cor. Por quê? O profissional pergunta assim, qual que é a sua cor? Que é autorreferida. Aí a pessoa vai falar assim, eu não sei. O que você acha? Acho que eu sou parda, sou negra, sou branca? Aí pergunta para o profissional. E o profissional vai falar assim, eu não sei, eu acho que você é parda. Olha o absurdo de uma coisa dessa, né? Então nós vamos ter que fazer um dia inteirinho para capacitar as pessoas, né? Você já imaginou isso? Que é uma coisa assim tão clara, tão óbvia, que é a cor, né? Imagina quando a gente trata dos assuntos da sexualidade, do nome social, de tantas coisas que permeiam toda essa situação, sabe? Então os profissionais realmente estão perdidos. Eles não sabem, entendeu? E não temos formação para isso. Então nós temos que investir nessa formação. É um diagnóstico. Código coletivo. Eu posso fazer só uma colaboração com relação a isso. Eu acho que é muito importante esse momento aqui, porque assim, a gente não faz ideia muitas vezes do que eles vivem, do que eles passam. E assim, uma sugestão que eu daria para a área da saúde é se aproximar da população, mesmo do Vetrans, e chamar esse pessoal do coletivo e falar assim, vem cá, como que você acha que seria o ideal do acolhimento para vocês? Né? Como que a gente consegue fazer com que vocês sejam vistos como pessoas e como, sabe assim, não sei. A gente pode aproveitar a oportunidade que vão dar na Rosa, eles vão divulgar para a Lívia convida todo mundo para participar, e a gente tenta espalhar para as secretarias, quem puder comparecer lá, eles vão fazer um letramento ali. Que, na verdade, é muito especial, né? Por exemplo, assim, tem pessoas trans, né, que tem um tipo de preferência no atendimento. Então, não é uma coisa assim, padrão, sabe? Não é um negócio que você vai falar assim, assim como todas as pessoas são. Tem mulheres que gostam, mulheres que só são atendidas por mulheres, por exemplo. Para fazer exame ginecológico, só mulheres. Já tem mulheres que não, que acham que tem que ser homem, se for uma outra mulher, não pode tocar para Mas eu acho que às vezes é uma questão até de humanidade. Eu acho que assim, muitas das coisas que vocês vivem, tem essa questão do preparo e da capacitação, mas também tem uma questão do olhar humano, né? Então, assim, eu acho que essa sensibilização de levá-los ali para conversar e para expor esse lado deles, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito preconceituosa. Machista, né? Muito, né? Então, assim, todas as minorias, elas sofrem muito. E a população, às vezes, precisa ouvir o que eles sentem, o que eles vivem, para tentar se sensibilizar. Eu não sei se haveria uma possibilidade de repente, fazer uma escuta, né, dessa população, para poder fazer uma sensibilização mesmo desses profissionais. Porque tem muitos profissionais que são muito bacanas. Então, eu acho ideal também e mostrar que é uma iniciativa da Secretaria de Saúde do município. Mostrar que eles estão preocupados com a nossa população. É isso. Porque o que a gente sente é que a nossa população é sempre colocada naquele lugar do doente. Sabe, ele é o diferente, ela é o diferente, mas não, é uma pessoa com um corpo que o médico estudou para atender o corpo. E que paga imposto como todo mundo. Exato, a gente é um cidadão. Então, a gente colocado nesse lugar de doente, é importante a gente ter esse movimento de despatologizar a nossa vida, sabe? A gente não é mais doente mental, como em 2019 foi tirado do CIT que a gente era doente mental, um ano da pandemia. Então, isso mostra como é recente, sabe? Então, a importância da gente realmente pensar nesses meios de... Só aproveitar o adendo, nós tivemos, né, Lívia, lá na Unesp, uma mulher, Caio, que comentou isso que a Jess comentou com a gente. O quanto foi, ela foi presa, né? Ela chegou a ser presa aos 14 anos. E ela é da década de quase da Marina, de 30, de 40. Então, ela falou que na época dela, ela tinha que dizer para o Estado que ela mentalmente queria ser homem. Porque se ela não dissesse isso mentalmente, porque ela já entendeu que o sistema queria ouvir isso dela, ela nunca ia sair da prisão. Então foi um choque, ela falou assim, né? Imagine, nós todas ouvindo, né? Que para ela
foi difícil. quantas privações que ela passou e tudo mais, porque já era uma época muito difícil. E mesmo quando ela saiu da prisão, ela também disse que foi complicado continuar. E apanhava muito na rua. Imagine-se, apanhava Nossa, de qualquer pessoa. né? Tivemos colegas também. Ele geralmente Nossa, pega só por que- trás e sempre vem por trás, eu nunca pela frente. Sempre veio. Nós temos É uma forma de empatia, né? Covardia. é que nós temos uma matéria na faculdade de psicologia só sobre isso, só depois você Sabendo que o recorte que ela falou, a Karen, ela é da Rede Nacional de Mulheres Travestis e Transexuais Violentes que vivem e convivem com HIV. E eu sinto que a nossa comunidade sempre é colocada nesse lugar, né? Só sobre saúde sexual. Não é só sobre saúde sexual. Não é sobre só HIV/AIDS. Não é só sobre IST. A gente tem que falar sobre saúde mental, sobre vitalidade, sobre O único lugar que eu vejo post assim, de pessoas trans é falando de HIV. inclusive o ambulatório trans fica no mesmo local que tem o departamento de STAs. Eu acho que é questionável, né? Por que sempre? Tem visto que hoje os maiores disseminadores de HIV/AIDS são homens cis, que não ficam no relacionamento, que eles dizem que são monogâmicos, relacionamentos cis héteros, e eles são os maiores disseminadores de HIV/AIDS. Então, Mas é bom. Nós somos os que mais criminalizam, né, os travestis e a classe, mas é o que mais, a hipocrisia é tanta que é o que mais consome pornografia também de travesti. Não você vê o contrassenso, como a Jess falou. Eu já vejo com mais naturalidade, apesar de ser religiosa, ser uma pastora, e eu atuo junto com meu marido lá no SECAP, que eles conhecem lá, eu acho que algumas pessoas conhecem, e estamos ali há 15 anos, e pegamos o tempo que não tinha van, não tinha Unimed, então imagina a dança da boquinha da garrafa e algumas coisitas mais na porta da igreja. Mas isso não nos desanimou, porque a gente sempre teve um olhar além, a quem ali tem uma alma, ali tem uma pessoa, tem um ser humano, e uma pessoa que tem sentimento, emoções, tem traumas, que você sabe lá o que eles já passaram, os que moram ali, né? Que vieram de outros lugares para estar ali naquele lugar. E recebemos muitas pessoas e nunca fizemos a cura gay. Negar tem que curar. Nunca trabalhamos a Deus que a gente está ali há 15 anos, somos respeitados, eles nos procuram. Abri uma padaria dentro da igreja, para quem não sabe, né, que eles conhecem, eu acho que algumas pessoas foram devem ter visto. Uma mini padaria para dar assim, eu não sei fazer outra coisa, não sei vender meu corpo. Não, vem para cá, você vai aprender a fazer pão, bolo, vai fazer... Nós vamos te dar um jeito de te ajudar. Se você quer. Se você quiser. E mesmo que você não fique com a sua vida fazendo o que você continua fazendo, não tem problema não. É uma forma de você aprender alguma coisa. Você ter um social, você ser aceito, você estar aqui, tomar café, almoço, fica com a gente. E assim a gente ganhou uma comunidade, assim, ganhou uma forma de falar, né? A gente conseguiu ser aceito, Respeito, né? o respeito na comunidade. Até hoje não tem esse problema, não temos mesmo. Às vezes a polícia, a guarda parava, às vezes a gente, 1h da manhã, meia-noite, sempre na igreja, conversando com eles. Tá tudo bem? Não, tá tudo jóia. A gente se conhece. Dava até o nome dos meninos, das meninas. Então, assim, gente, a gente tem que ter um olhar diferenciado mesmo. Acho que esse que era o olhar de Jesus. Não era o olhar da diferença, o olhar de se chegar mesmo, né? De transmitir algo mais, né? A gente precisa ter esse olhar. Só para esclarecer, Sair do o ódio. ambulatório trans, ele é ali, porque ali é o local da atenção primária, que é a assistência ambulatorial. Então, por isso que ali é a clínica do bebê, tem o SAMU, tem a farmácia municipal. Então, são serviços ambulatoriais. E é Não- central. e também tem a equipe IST/AIDS, né? Tem Mas não outros necessariamente ambulatórios não está bom. E é junto ao prédio, né? É que é o único prédio que cabe todos e que tem assistência ambulatorial. É cadastrado no Ministério da Saúde. Mas uma coisa que eu queria falar é que eu acho que como não é só questão realmente da saúde, porque a parte do emprego, gente, é uma situação muito difícil, né? Nós temos pessoas profissionais, no caso que eu conheço mais, né, que é da saúde, mas a gente teve já pessoas assim na secretaria mesmo ali, que havia população que chegava e falava, eu não quero ser atendida por você, gratuitamente, né? Sem que a pessoa estivesse nem falando, a pessoa falou assim, bom dia, né? O que eu posso te ajudar? E a pessoa gratuitamente não oferecer, como se fosse uma pessoa assim que não... Né? A pessoa falou bom dia, né? Então, assim, hoje em dia no mercado de trabalho também é muito complicado, né?
né? Eu acho assim que a gente tem que estar mudando essas coisas, né? A sexualidade, né? As opções de cada um, isso vai interferir diretamente no seu trabalho, né? Se você é uma boa enfermeira, um bom auxiliar de enfermagem, um bom médico, né? Isso é no caso das profissões da saúde, né? Você vai trabalhar ali, você vai desenvolver, né? Então, eu acredito que a gente tem mesmo, a gente teve muito disso nas conferências municipais no ano passado, né? Foi trazido várias pautas em relação a isso. Teve a Puciele, eu sempre confundo o nome dela, participou com a gente no ano passado, foi bem ativa na Conferência de Saúde do Trabalhadora também, né? Esse ano na Conferência Municipal de Saúde também, eu não fui na da social, mas acho que as pessoas podem falar. Eu acho que tem vindo essa preocupação, né? E eu acho pertinente que esteja aqui também. A Roberta foi na social, né? A Roberta foi na social, assistência social. Não. Mas ela foi também da assistência social. Ela foi na assistência social, foi na do idoso também, na conferência do idoso. Então eles estão fazendo Cada vez mais estão movimento. Tanto na conferência municipal saiu como um importante assunto a criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Então, foi encaminhamento do próprio SUAS, né? Então, Lívia, vai ter ata reunião? Tá. Então, o Natan queria que a nossa fala agora contasse em ata, tá? Sim. Sobre a parte de fiscalização, a gente também fiscaliza a parte de violências, assim, para ver se está tudo certinho. Bem, teve a vez da violência contra a Thaís, que no final ela foi colocada lá como homem, foi colocada lá como morto, mesmo na presença do RG social, identificado, que ela foi agredida, que ela chamou a polícia, mesmo assim, foi colocada como briga entre civis. Não quiseram fazer o BO dela, depois a gente conseguiu. Agora também, que teve da Vitória, a gente entrou em contato, a gente está averiguando como que foi feito o boletim de ocorrência, para ver se está tudo certinho, da gente oferecer esse apoio, tanto psicológico, tanto jurídico, para evitar mesmo injustiças nessa parte, que a gente sabe que não é todo mundo, mas que existe muito preconceito, né, nessa parte também. O que me toca muito até hoje no caso da Thaís é que era um domingo de tarde e eu, Natan, saiu de casa porque eu, pelo menos, pensei que poderia ter sido eu, poderia ter sido a outra, poderia ter sido ele. E quando a gente chega na delegacia não, no plantão policial, a gente se sentiu negligenciado pelos policiais responsáveis pelo plantão policial, que acabam fazendo mais violência, né? Ele tratou a Thaís no masculino, como o André falou. O tempo inteiro, mesmo a gente corrigindo, foi agressivo pra gente. Falou que a gente estava fazendo balbúrdio na frente da delegacia, enfim. A gente tentou também entrar em contato com a delegacia da DDM, né? Mas a DDM disse que não era a responsabilidade da delegacia, né? Isso mostra uma grande lacuna, porque se a DDM só funciona usando a Lei Maria da Penha como principal pauta, veículo, eu acho isso errado, porque a Lei Maria da Penha contempla mulheres que não devem permitir, desde que a violência seja no vínculo afetivo, né? Em nossos agressores, a gente vê que uns que estão na rua, né? Recentemente, uma mulher que nos pega por 3 homens na rua e ela não fez boletim de ocorrência por medo de sofrer uma violência institucional. E se a DDM não tem responsabilidade de atender aquele caso, mas a gente vai na delegacia que é atender sobre isso, mas lá a gente sofreu violência institucional. E daí, como que a gente vai fazer o registro das ocorrências, né? Para que a gente vai denunciar? São esses órgãos. O que aconteceu nesse que você falou? Do nome, como que foi? Isso aí, desculpa. É uma outra violência institucional na parte do nome. Então, a pessoa foi. O que aconteceu com ela? O Natan estava falando que narrou que era uma mulher no singular, no feminino, e que o policial a todo momento chamava no gênero masculino. Ah, entendi. E que quando a Jess foi tentar corrigi-lo, ele começou a falar que os dois estavam tumultuando na frente da delegacia, fazendo barulho.
Isso, porque ela já tem o documento alterado já com o nosso corpo. Nossa, nas recepções dos postos é o que a gente mais briga, sabe? Se Mais quiser, que a ela gente quiser fala. assinar. Ela- Tem médicos que mesmo a gente deixa até na nova pasta do prontuário, tem o espaço, e tem médico que Não preenche. não aceita, fala, não, eu vou falar o nome, Obrigar ela a assinar com mesmo com mudança do documento, não reconhece o direito. Isso não pode ser, porque isso é uma outra coisa que ela. É uma indenização. Então, isso que cabe aí, né? Porque assim, a gente fala, o fato de ser mulher, independente de onde a gente vai, eu sempre falo para as mulheres, não ligue para bem, não ligue para civil, gente, porque parece que ligou, a gente vai sofrer uma outra violência. A gente sempre pede o apoio do pessoal da GCM, que graças a Deus, né, tem essa visão mais delicada, né, essa forma de, porque a seccional realmente Deixa a desejar. deixa de desejar, mas isso para orientação jurídica, né, enquanto advogado que a Cris pode falar, para que possa recorrer de uma outra forma, que via promotoria. Veja se os pais da Thaís, se eles têm interesse, por causa de todo, tem todo esse arcabouço. Vai ter o boletim de ocorrência, eles formalmente dizendo no masculino, tudo isso que você falou, relatou, fica evidente, vocês são as testemunhas. E aí dá para entrar para o procedimento, sim. Que não dá mais para escalar, não dá mais. Eu sei que isso É dolorido, não dá, mas é penoso, mas é necessário. E desincentiva. Sim. Ai, não, eu sofri essa violência, eu vou à delegacia, a pessoa ficar com medo. Já está tão fragilizada, passou por aquela humilhação, porque nem essa foi apanhando no meio da rua, na frente de várias pessoas, ninguém interviu. Ela levantou toda machucada e foi embora. Isso foi só um tipo de apoio. Mas Eu vou até a sociedade delegacia nossa, sozinha. né? Ninguém defendeu. Tem gente que acha legal bater travesti. E sobre a coisa de violência, né? Tipo, na escola. Na escola foi proibida de usar banheiro feminino, me colocar para usar o banheiro dos funcionários. E daí um dia eu falei assim, eu vou usar o banheiro feminino. Quando eu entrei no banheiro feminino, eu fiquei uns 15 minutos dentro da cabine, porque tinha duas meninas tentando ver quem estava dentro da cabine. Então, ela vai assediar as meninas. Eu fui assediada. Eu quero entrar no banheiro, usar o banheiro, eu quero ficar me maquiando e sair como qualquer pessoa. Não tem intenção de fazer balbúrdia. Mas as mulheres trans vão cometer violência sexual. Quando a gente olha para o Fórum de Segurança Nacional, a gente vê que quem comete crimes sexuais são homens, cis, dentro de suas casas, são pais. Já tem o machismo da mulher cis. Aí isso se estendeu com mais ainda, né, força na mulher trans. Já tinha isso em relação à mulher cis, vamos dizer assim, né? Então vem com mais força ainda. Parece né, em dobro. Eu sou a Renata, cheguei atrasada, peço desculpa pessoal. Eu sou da Secretaria da Educação do município. Acabou a energia lá do lado da cidade. A Marina falou. Todas as salas de vacina eu tive que correr direto. Então, O Bião, Cachoeirinha, Jardim do O controle. até o marido chegar para abrir para mim, eu conseguia. Exatamente. Então, eu quero me apresentar para vocês, né? Eu vim aqui hoje para conhecer, né? Aprender um pouco mais de vocês, porque a gente sabe o quanto existe isso, né? Na escola mesmo, né? Essa questão do banheiro é uma questão que assim, sempre aparece nas escolas, né? O que fazer, né? Então, elas ligam, às vezes, e não sabem mesmo, né? Como agir, né? Então, essa conversa, a abertura da gente aprender o que a gente tem que fazer para a política funcionar dentro dos muros das escolas, né? Desde a creche, hoje, né? Desde a creche até o ensino superior, né? Porque a gente fala, não acontece na creche, né? Tem as crianças que já querem usar os seus, né, banheiros. Então, a gente tem que estar avançando em todas essas questões, né? Precisa de conhecimento mesmo, para estar levando essas mudanças para todos os espaços públicos, né? Eu fiz palestra recentemente, Renata, lá no João Queiroz, lá perto de onde eu vivo. E lá a comunidade é bem conservadora. E foi essa necessidade que a Jess falou, que lá também tinha uma menina trans, na escola de João Queiroz. Na escola de João Queiroz. Do lado do posto. Isso, bem do ladinho do posto.
E ela falou exatamente o que a Jess falou, que ela também não conseguiu uso do banheiro. A diretora, pensando no plano B, ofereceu o banheiro dos servidores lá, né, de todo mundo, das meninas lá, e colocou espelho, deixou tudo arrumadinho, porque era um simples banheiro. Mas como ela estava querendo, como a Jess falou, quer maquiar, quer cuidar das coisinhas dela, a diretora arrumou o banheirinho para ficar bonitinho para ela fazer as maquiagens dela que ela gosta. E é essa. Mas o jeitinho, ele não é direito. Exatamente. O jeitinho dá para que a pessoa não se sinta pior do que já tá. Mas aí a diretora entendeu isso. Ela falou, e aí, como que nós vamos falar? Eu falei, nós temos que conversar com a secretária. Não, eu já tive médicos que chegam na sala de espera e falam, João da Silva, está escrito marca o nome social. Por que ele está chamando João da Silva? Ele já chamou ele, já falou. Aí chega lá, João da Silva. Por que o senhor está falando? Já sabe, direito Mas é que o nome social é direito de Mas não criança. dá fazer uma advertência, exatamente essa palavra. Você Você sabe sabe fazer uma advertência? Cabe, vai lá para o conselho, quem é da prefeitura sabe, né? Vai para o conselho, não adianta nada. Entendeu? Então é muito complicado isso, porque aí eu já tirei a pessoa, conversei para minimizar, mas a gente vai dando jeitinhos e passando pano em cima de coisas que está errado. Porque o jeitinho não é o direito da pessoa. Os meus pais. Então, é prioridade, é os pais, eu vou falar isso. Direito de emocionar, então ela tem direito de usar o banheiro. Daí, mãe, fulano usou o banheiro. Pronto. Daí vem todos os pais da escola criança. Vocês sabem, vocês viveram isso, né? Então, assim, essa troca de vivência mesmo para a gente da educação É importantíssima. O coletivo já pensou nisso, assim, eu vou falar, porque ela falou a mesma coisa que eu, né? Eu acho assim, de uma formação mesmo. Eu acho que dessa formação, acho que dá formação para profissionais de saúde, profissionais de educação. Precisam ter espaço para isso. Precisam ter espaço para isso. Porque às vezes as portas estão fechadas. O conselho aqui justamente foi para isso, porque aqui nós temos 6 secretarias municipais. Então, Turismo, né? e assim, já são 6 secretarias que vão poder levar isso para os seus gestores. As nossas organizações sociais também, a mesma coisa. Então, o objetivo mesmo de trazer o coletivo aqui foi para abrir essa discussão, porque a gente precisa. Então, assim, eu estou contente de estar gerando esse burburinho. Principalmente na educação. Você está aí, então, não que não seja mais importante, as outras não sejam importantes, mas há 20 anos, hoje eu sou aposentada, mas eu tenho 28 anos de escola, de carteira assinada, dentro de sala de aula. Fora os 3 anos de direção de escola, da maior escola aqui de Botucatu, eu fui a primeira diretora. Então, sabe o que acontece? Toda turma tinha uma criança diferente. Estou falando certo? Trans, né? Tem uns que se vestiam ainda de menina, a mãe deixava, mas outros que não. Ele queria, a mãe não deixava, mas ele reclamava na escola. Então, e escolas aqui do centro, tá? Não é escola de periferia, não, que eu estou falando, tá? Estou deixando bem claro. E a gente se faz isso, a gente não quer enxergar, não quer conversar, não quer aprender, porque é isso que eu digo que é ignorância. Eu sei que existe o diferente, mas eu não quero aprender, eu não quero saber do diferente. Manter a ignorância. Isso que eu chamo de ignorância, não saber ler, não saber escrever. Tem gente que não é alfabetizado, mas ele tem humanidade, ele tem boa vontade, ele tem vontade de aprender. Mas tem os ignorantes. Hoje, com o aparecimento dos Red Pills, quem não sabe é como ir em casa, abre no Google lá e vê. Red Pills, maçonaria. Até dentro das igrejas, como ensinar o homem a ser homem? Precisa ensinar o homem a ser maçonaria, gente, é demais. Então, esses grupos que têm aparecido à parte, eles que têm ajudado a fazer essa distinção, a trazer esse preconceito, trazer esse prejuízo para a sociedade. Porque se a gente abraçar esse processo para o nosso lado, vai dar ensino, vai dar estudo, vai ajudar, porque a gente é impossível que dentro. Nós somos aqui em quanto hoje? É que eu estou cansada, gente. Eu estava bem já voltou, né? Estou vindo de atendimento desde as 4 da tarde. Será que não existe dentro de cada uma dessas famílias de vocês, ou seja, trans? Não vamos fechar os olhos. E não adianta, não vai guardar no porão, né, minha filha? Como você fazia, né? Na assistência social. Não é possível você não convive com essa pessoa.
for um filho nosso, aí vai jogar fora, vai jogar no mundo, vai tratar Tem gente que aquele joga. cachorro. Não, e achar Mas você falou de que é normal, né? 6 pessoas se unirem para agredir uma pessoa, porque pelo jeito por ela ser quem ela é. Isso é um absurdo se ninguém se compadece de uma coisa dessa. A Silvana quer falar e depois eu queria só dar uma pausinha para a gente entregar as moções de quem não pôde vir na Câmara. E aí a gente já pode falar mais uns 15 minutinhos. A Jess, ela vem com um movimento bacana na área da assistência social. Né? Ela chegou a conversar com a nossa gestão, então ela já está fazendo esse movimento dentro da assistência. Então ela já foi, sabe? Só que precisamos de mais movimento aí, né? O coletivo de vocês está acompanhando a Jess. Já foi conhecer o CREAS, o CRM, o CRAS. O CRAS é o ponto de partida ali da comunidade para estar fazendo a divulgação também, né, nos grupos. Então, assim, é essa abertura que eu acho que poderia ter como exemplo para as outras secretarias, não sei, de alguma forma. Ah, sim, não tenho certeza disso que eu falo que você deve fazer. Para a gestão ir falando, né, e a gente se ajudando dessa forma. Tá? Bom, vamos passar só para entregar as moções que você tem de tempo embora. E porque essa moção é em relação à nossa conferência municipal e também à participação na estadual e na nacional das nossas mulheres de Botucatu. Então, a gente teve, na semana passada, foi lida a moção na Câmara, quem pôde estar na Câmara, muito obrigada mesmo, mas ela já estava representando todo mundo. Mas a gente pediu para que fosse feito um certificado para cada conselheira e para cada delegada que foi eleita. Então, eu quero chamar aqui as que estiveram para poder receber, e aí vocês levarem para casa de vocês. Tá? A Mônica tá aqui. Eu já peguei no dia, a Jéssica me pegou, a Celeste também pegou. Vem aqui na frente pra gente tirar. Nossa, gente, que chique! Ficou chique! Chique, seu nome. Você não conseguiu dar? Nosso amiguinho. Também, Mônica. Onde nós vamos? Vamos ali mesmo? Que lado você quer? Vocês querem ficar de lá? Ah, temos que ficar com... Ela só vai pegar o banner. Deixa eu saber. Gente, que orgulho. Não é? O que Mas aconteceu? quem que vai tirar a foto? A nossa amiga aqui, ó. Ah, cadê a amiga? Ela vai tirar. Mas a gente está trabalhando aqui fora. Eu acho que nós temos que participar da gente. Mas eu vou tirar duas depois, tá? E você, Celeste? Eu Não, tô pode tirar. Vou tirar uma com vocês, que a gente queria a gente tirou lá. E depois tira com todo mundo. Tira. Olha, eu olho para a Mônica, né? Eu fico feliz, porque eu nunca imaginei ver uma mulher com farda. Já é uma grande Ah, eu não trouxe, gente. Pode tirar uma segunda vez. Você esqueceu? Fica aqui no cantinho, perto dela. Aí, fica pertinho dela. Aqui, ó. Segura meu junto. Cadê? Bem juntinhas, apertadinha. Vira de ladinho, vira de ladinho. Vai pra lá? chique. Pronto. Agora vem todo mundo. Vem pra aqui. Vem todo mundo. Só para ela ver se quem vai encaixar.
Vem, meninas, sair na foto? Quem quer sair na foto? Vai lá na frente, fica aparecendo. Cadê a pessoa? E o fotógrafo? Aí eu tô testando aqui. Eu não quis nem testar. Pô, enquanto não veio a foto, a gente pode ir comentando. Não, a importância da gente sempre ter aquelas fotos. E a gente levar, fazer os convites no horizonte. Exatamente. É fotogênico, hein? Agora vai sair a foto. Vai lá na frente, vem. Cadê? Abre ela aí, Obrigada, viu? Vê se dá pra fazer. Vê se coube. Ô, cabe todo mundo. Sim. Tira mais uma de pé, porque no Instagram só tem de pé. Ó, R$10. Que 10 reais, gente. Agora eu preciso ir. Obrigada, gente. Eu quero, não sei se poder dar É porque como fica uma grande, ele fica embaixo. Às vezes, mas qual que é o seu teste? Porque como eu coloquei de diálogo social, também não tinha colocado essa estimulação. Você pode falar. Por que será? E eu sinto isso. Eu tenho Mas só fala do gordinho. Bom, Então, tá, elas querem falar um pouquinho da estadual e aí a gente vai pra frente. Então, Você pode fazer Deixa eu só começar aqui a gravação. agora a gente vai para a segunda parte da nossa reunião. Então, a segunda pauta da nossa reunião, que seria falar um pouco sobre a avaliação das nossas conferências estaduais e nacional, né? Então, aqui está a Thalita Tavares e a Thalita Gutierrez, que participaram da estadual também, e a Jazz e a Marina, que também estavam junto às quatro. Eu queria que cada uma falasse um pouquinho, as duas Thalitas falam um pouco da estadual, depois a Jazz e a Marina falam um pouquinho da nacional pra gente. Vamos deixar a Tati, você está com a área apertada e aí depois vai voltar. Você vai pedir licença? Que eu vou ter que sair, que eu estou a serviço, eu tenho uma missão agora. Mas, em questão do coletivo Detran, dispõe da Guarda Municipal, assim como ela já citou, o nosso trabalho é humanizado, não temos discriminação com ninguém, isso aí também vai um pouco do caráter, além do profissionalismo. É da educação que vem de casa. Exato. Com certeza. É um preconceito que vem já da casa. Né? Não É. adianta pôr um profissional lá preconceituoso e falar, vai ser assim. Ele não vai fazer assim. Se ele já tem um preconceito nele. Exato. Então, depende muito disso. Mas nós, da Guarda Municipal, estamos à disposição. Tá certo? Obrigada. Dá licença, tá? A minha companheira aqui vai continuar representando a gente aqui. Deixa eu só falar uma coisa, Jess. Se você, lá no coletivo, souber de situações assim também na saúde, por favor, ou me contate, ou melhor ainda, formalizar uma ouvidoria. Porque a ouvidoria gera providências, né? Ela vai ser obrigada a dar uma resposta, vai ter que ter mudança, entendeu? Então, oriente, não se calar de jeito nenhum, uma pessoa que se sentiu ofendida, maltratada, qualquer situação que não for, né,
o ideal para o atendimento ali, que, por favor, faça a ouvidoria, faça valer o direito, tá bom, querida? Comentar tudo. Bom, que eu desejei da conferência estadual, para começar, ficou muito evidente que essas conferências online elas não funcionam. Né? A participação foi muito precária, embora o município tenha tentado, de alguma forma, dar o suporte para nós. Não foi eficaz, né? A gente começou a assistir na Pinacoteca, depois foi cada um na sua casa, porque a qualidade da internet estava ruim, enfim. Mas assim, foi uma decepção, para mim foi uma decepção, porque eu gosto de participar, eu gosto de estar nesses espaços, para que a gente consiga colocar ali as nossas vivências, né? Assim como a Jess, ela representa uma minoria, eu também venho de uma minoria que é das mais atípicas ali, e é importante que nós tenhamos voz e nós sejamos ouvidas. Mas a forma como foi feita pelo governo do Estado não propiciou isso. Principalmente para quem tem dificuldade com a internet, com o aplicativo, que é o meu caso, gente. Eu sou uma negação para isso aqui. Então, para mim, foi uma decepção. Foi totalmente desorganizado por parte deles lá, né, da organização da conferência, e as pessoas não conseguiam falar. Né? E as mulheres foram silenciadas. E, para mim, assim, muito além disso, das mulheres não conseguirem falar, a gente teve alguns postos importantes ali sendo ocupados por homens. Então, isso chegou a ser ofensivo, né? Porque não tinha por que ter um homem ali, porque a gente tinha várias mulheres que poderiam fazer a vez daqui. É isso, gente. Beleza. Obrigada. Gente, boa noite, mulheres. Boa noite, Natan, também, representando toda a comunidade. Bom, meu nome é Carita, eu sou da Associação Casa da Rosa, que é uma associação comunitária, sociocultural, que visa esse fortalecimento das comunidades como um todo. Me senti muito representada na conferência municipal, porque acho que as propostas foram muito bacanas, foi um debate muito produtivo, conseguimos fazer várias propostas fundamentadas em leis, né, mesmo na estrutura que existe, que eu acho isso uma maturidade como comunidade, né? A gente sabe que é muito difícil se organizar, mas queria parabenizar a pessoa da Lívia, todo mundo do conselho que fez isso acontecer. E a gente foi muito animada para a etapa estadual, embora a gente já sabia que sendo online seria muito difícil, mas assim, superou todas as expectativas do ruim. Eu esperava muito ruim, mas foi muito pior, porque a gente viveu a pandemia, né? A gente viveu todo o caos, né? De lives e interface com sistemas e tudo mais, mas foi muito, muito ruim. No quesito de propostas, a gente não conseguiu refinar, não conseguimos elaborar, porque os grupos de trabalho foram prejudicados grandemente pela falha na infraestrutura de comunicação. Então, assim, o fato de ser online já foi muito ruim, porque fazia muitos anos que a gente não tinha uma conferência, foi cortado a última tinha sido em 2015, se não me engano. A nacional foi 16. Foi 16, então assim, uma falha 9 anos sem conferência, sem discutir políticas públicas para mulheres, e aí quando isso acontece, restringir a participação presencial, quando tem um orçamento, é um absurdo, né? Então assim, a gente se sente como os nossos direitos são o tempo inteiro cortados, né? Outras conferências aconteceram de maneira presencial e não tiveram que enfrentar isso. Isso é um absurdo, né? Porque quando a gente fala em conferências de políticas públicas, quando a gente fala em organização de mulheres, a gente está falando de propostas que beneficiam toda a sociedade. Isso é fato, né? Quando a gente tem essa discussão, a gente está discutindo o patriarcado, a gente está discutindo um sistema que prejudica todas as populações que são minorizadas, né? A gente tem esse costume de dizer minorias, mas se a gente for olhar, a gente é a maioria. Primeiro, como mulheres são a maioria da população, e se a gente for somar todas as populações minorizadas, a gente é grande maioria. Mas a gente é chamada de minorizada, a gente é uma minoria de poder, de acesso aos nossos direitos, de representação política, de representação nos espaços que decidem a nossa vida. Então,
por si só, assim, a partida ter sido online foi péssima. Só que foi isso, superou muito as expectativas, porque era uma tecnologia muito precária, considerando o que a gente já viveu com relação ao uso de tecnologias, né? Então, assim, tinha 2 mulheres operando durante o início, um dia inteiro, para que conseguisse trazer mais pessoas para a equipe, para poder balancear o microfone, deixar o microfone. Então, assim, foi lastimável tudo foi atrasado, tudo foi corrido, foi só para fechar o protocolo. Em determinado momento a gente falou, tá bom, mas a gente precisa que a nota funcional aconteça. O Estado de São Paulo precisa mandar representante. Então, assim, a gente se viu obrigada a concluir de maneira caótica, né, Lívia? A gente que é mãe, era você cuidando dos seus filhos, porque você não estava podendo se dedicar numa conferência. Você estava lá dando comida, você estava lá fazendo as coisas. Teve que atrasar. Teve um segundo dia, teve que remarcar um dia para poder continuar as discussões, atrapalhou completamente o andamento, o fluxo de trabalho, enfim, foi muito, muito ruim. Isso mostra o quanto é importante que a gente tenha um olhar estratégico sobre quem a gente vota, quem a gente elege, porque influencia a nossa vida, e por anos, né? A gente está fechando o ciclo, né, de um governo estadual que fechou muitas portas para a gente, que tolheu os nossos direitos, mas eu, sinceramente, não esperava uma conferência estadual tão deplorável. Foi vergonhoso, assim. O Estado de São Paulo foi o único que fez online, mas estamos embadando que a gente conseguiu finalizar. Conseguimos que as 2 fossem representando, a Marina e a Jess fossem representando Botucatu, né, representando o Estado de São Paulo na Conferência Nacional. Qual foram, então, as propostas? Como que definiu as propostas para levar em Fechou grupos, mas, por exemplo, no grupo de trabalho que eu estava inscrito, eu nunca consegui entrar. Porque no momento que eu perdi o tal do link, não tinha nenhuma sala comum ainda, alguém operando a sala comum para as pessoas que se perderam na sala. Vamos pensar. Vamos pensar numa estrutura física, vai. Todo mundo aqui no meio e cada um se separou para a sala, as salas estavam trancadas. Quem tropeçou, quem caiu, quem se atrasou, quem teve que sair no banheiro, voltou para a sala do meio e não sabia, não tinha direção para essas salas, não tinha link. Então, assim, se fechou com quem conseguiu entrar, se votou com quem conseguiu votar. Então, quem se dedicou muito, ficou até o final, aos trancos e barrancos, conseguiu encaminhar algumas propostas. Mas foi muito, muito ruim, assim, não tem nem palavras. Acho que foi uma das piores experiências em organização social que eu já participei, assim. Não consegui participar do nacional, porque não contemplava também a presença de todas as mães, então só podia entrar, só era garantido, e assim, tivemos um grande passo de ter a garantia que mães artistas pudessem participar e levar seus filhos, com as diferentes diversidades, neurodiversidades. Mas a gente está falando de tirar uma grande parte da população. Todo mundo que for mãe, que não pode deixar o seu filho por 3, 4 dias com uma outra pessoa, como é o meu caso, que é um bebê, fomos impedidos de participar. Então, é muito difícil, porque, por exemplo, para estar aqui hoje, gostaria de ficar até o final. É muito importante que a gente discuta, porque isso influencia a nossa vida como mulheres e a nossa realidade, como disse a Jess, como está o coletivo de trans falando, precisa ser discutido a partir das vivências. Então, a gente precisa que a população trans esteja discutindo as políticas públicas de população trans. Não dá para partir da ideia colonial, que é a população cis que vai oferecer, vai dar. E a gente precisa de mulheres mães falando sobre os direitos e as dificuldades que mães vivem para que as políticas públicas possam assistir a toda a população, inclusive a uma população que tem informação, que são as crianças, os bebês das crianças. E aí a gente não tem condições de participar. Né? Para estar aqui hoje, como eu disse, hoje tem uma mulher cuidando do meu filho e eu estou aqui preocupada recebendo a mensagem que ele já jantou, porque essa é a única forma. Né? Então, eu queria dizer que eu me senti muito representada. Eu acho que foi importante a gente vivenciar esse perrengue para a gente entender o impacto que é e como a gente precisa estar organizada, como a gente tem que estar fortalecida. E quando a gente fala das diversas mulheridades,
né, aplicando a nossa temática, que é o Conselho de Mulheres, quando a gente fala das diferentes mulheridades, a gente sabe que a gente vive num sistema que coloca a gente para disputar entre si, para a gente se ver em diferenças, né, e a gente querer se avaliar, porque esse é um sistema de poder patriarcal, que mede quem é mais forte e quem é mais fraco, e que coloca pessoas e determinadas pessoas bem específicas nos locais de maior poder. Então, é muito importante que a gente celebre momentos como esse, que a gente celebre as mulheridades, que a gente se fortaleça, que a gente entenda que a nossa luta não consegue ir sozinha jamais. A nossa pauta precisa ser fortalecida por todas nós, assim. E dizer que, assim, infelizmente é muito difícil para mim participar desse conselho, mas eu acho que o conselho atual tem se esforçado muito para promover, né, maior integração, maior divulgação. Queria de novo parabenizar na pessoa da Lívia, mas todas as conselheiras que foram eleitas, e dizer que a gente ainda tem que ocupar os cargos que estão vagos, né? E que a gente tem essa disposição de ter mais mulheres se representando. Espero que seja uma boa gestão, como faz pouco tempo, né, Lívia? É um desafio grande, né? Pouco tempo, né? Foi maio que nós fomos empossados. Então, espero que seja uma boa gestão. Contem com a gente, a Casa da Rosa fica aqui na Rua Lando, um pouquinho para frente, os 5 quarteirões. Eu sempre esqueço que eu vim de carro, como vocês viram, eu estava lá na reunião, mas é bem pertinho. Espero que vocês possam estar com a gente na roda com o coletivo Vetrans, para que a gente possa falar da saúde da população trans em geral. E a partir dessa realidade, a partir das pessoas, você vai ter o convite? Tá bom, legal, no grupo de vocês, né? Tá bom, vou passar para a Lívia, por favor, se puderem encaminhar. Porque é bem importante para que as pessoas cis também estejam nesses espaços, né? Eu a gente fala assim, a gente está aqui mulher falando das nossas necessidades, o protagonismo é nosso, mas a gente precisa que existam homens aliados para que a gente dê muito sistema. Então é a mesma questão, a gente precisa da população cis, da população heteronormativa, para que a gente também, população LGBT, possa ser escutada, possa ter as nossas necessidades reconhecidas e também cuidadas, né? No fim das contas, a gente está entre mulheridades, o que a gente precisa mesmo é de cuidar uma das outras e garantir que o Estado e as estruturas e instituições também cuidem, né? Não dá para colocar nas nossas costas. É isso, eu queria pedir desculpa, mas eu vou ter que sair dessa conversa. Só adiantar um pouquinho, que Marina e eu e a Rita queríamos falar sobre a marcha, como ela vai sair. Ela não precisa ir na marcha representando o partido dela. Então, provavelmente ela vai ter que ir. Marina já conversou com o pessoal do Negro, lá no Cupir. Conversou com o pessoal lá e eles também mostraram o movimento que é. As meninas do Miguel também, né? Também. Então, a gente acredita que cerca de umas 8 ou 15 pessoas já é certeza, né? A gente organiza um busão. Se conseguir o ônibus, a gente fecha esse ônibus. A ajuda a fechar, a Marina também ajuda a fechar, e depois nós movimentando o pessoal. Amanhã a gente precisa levar para o prefeito um pedido. Um ofício, mas aí se a Lívia concordar, a Lívia assina como uma demanda do conselho, isso, encaminhando, que é uma vertente de várias unidades, do Negro, da Casa Ana Rosa, dos Direitos Humanos, e ela do Negros lá com o pessoal do Compir, né? Então, meninas de Benguela. Consciência negra. Porque quando existia a consciência negra, eu era muito jovem. Eu fiz essa época, né? E eu fui uma das. Ela foi uma das primeiras aqui no lugar que organizou a marcha e foi. A gente foi há 10 anos atrás. O prefeito deu força para nós. Mas eu não fui na época. Marina, a minha única dúvida é a seguinte: esse ônibus sai de Botucatu para Brasília ou sai de Botucatu para Brasília? Direto para Brasília. Agora, Campinas quer que a gente vá com eles. Mas aí é só mulheres. É só mulheres e tem que sair daqui, ir até Campinas e lá a gente vai. E lá em Brasília a gente vai ficar hospedada na Granja do Torto.
né? E se esse ônibus sair de Botucatu, também tem hospedagem na Granja do Porto ou não tem? Tem também. Por isso que ela quer a importância de nós nos unirmos, porque se nós nos unirmos, a gente consegue levar o busão lá e depois lá ela consegue organizar um tour para a gente conversar com a Secretaria da Educação, com a secretária que está lá, a ministra, né? A ministra que fez o convite para ela. A ministra pessoalmente falou para ela: olha, Marina, você, gestão Botucatu, corra atrás lá em São Paulo para estar na marcha. Né? Foi o pedido da própria ministra. Porque eu fui do eixo 12, né? E o 12 a gente falou sobre direitos de mulheres trans e travestis. Então, elas perguntaram se elas poderiam ir na marcha. Elas têm todo o direito de ir para a marcha também. Né? Tanto o Conselho da Mulher, né? E como essas outras pessoas, essas outras mulheres grandes, que lá tinha grandes mulheres trans, né? E travestis, e elas estão na luta. Elas falam: não, nós iremos sim. Agora, tem que o prefeito dar o ônibus, porque daí vai o pessoal de Botucatu e pode ir o marido junto. Se a gente for com Campinas, aí é inadmissível, elas não deixam, né? Não é que elas não deixam. Vai o pessoal delas lá, né? Campinas acho que é bem mais organizado o movimento negro lá também, então acaba tendo mais mulheres que estão ativas e vão, né? Então, nós a gente quer o apoio do conselho de vocês, para vocês ajudarem, apoiando no final a demanda da Lívia. Se a Lívia vai fazer o ofício em nome de nós, representando nós todos. É isso, né? Aí acho que eu me sinto contemplada nas falas. Mas você me desculpa, eu trabalhei esse final de semana. É uma marcha do movimento negro que vai ter lá em Brasília, isso? Só de mulheres negras. Marcha Nacional de Mulheres Negras. Tá. Desculpa, eu não acompanhei o grupo muito esse final de semana, também por fora. Essa marcha é um movimento que já aconteceu em 2015, que então levou mulheres do Brasil todo para Brasília para fazer essa marcha e daí reivindicar os direitos das mulheres negras e junto à Brasília, né? Então, assim, o objetivo é que essa segunda marcha, né, 10 anos depois, seja um movimento maior ainda, mostrando ainda as outras reivindicações das mulheres negras, né, agora com essa atualização de 10 anos. Então, o objetivo é que saiam vários ônibus em várias cidades para se juntar lá em Brasília. A marcha vai ser dia 25 de novembro, vai acontecer a marcha lá, mas daí saindo o ônibus, né, tem que sair antes do dia 25. Acho que é dia 26 de novembro, né? Dia 24 tem que sair o ônibus. 24 sai a marcha lá. Só a pergunta que ela fez. Não, eu queria fazer um adendo da importância dessa marcha. E assim, os ônibus a gente precisa saber, porque assim, na verdade, eles é pretos e pardos, não só pessoas que tinham pessoas que tinham parte também. É a pergunta que ela fez: só negros podem ir. Não, podem inclusive na marcha, né, Lívia? Homens e nós, mulheres. Não é só a minha filha, ela é casada com um italianão. Ele vai. Só que ele vai por São Paulo, eles vão por São Paulo. Vocês sabem, né, que é muito necessário. Da importância ter muito mais gente lá, né? Porque existe a probabilidade de ter uma mulher negra pela primeira vez, né, no STF, tratando no lugar do Barroso. Da importância disso, uma mulher negra, maravilhoso. Está se discutindo isso. Gente, a mulher negra, hoje em dia, ela foi a principal vítima da pandemia. O que mais morreu na pandemia foi a mulher negra. Hoje em dia, a sífilis e o HIV é o que mais pega. E, então, assim, são várias situações que a gente tem. A violência obstétrica, né, é muito mais presente com a mulher negra. Então, assim, é uma maior vítima hoje da sociedade, é a mulher negra. Verdade. Verdade mesmo. Então, e essa marcha,
ela mais ou menos igual ao que nós tínhamos lá no Brasília? Em Brasília. É daquele estilo. Ela está pensando em depois fazer uma faixa, depois a gente vê, Lívia, uma faixa grande, escrito Botucatu. Sim, daí sim, só ter uma faixa Botucatu, com certeza. Dizendo que Botucatu está aqui, papai, agradecendo quem comprou, né? Certo. E as nossas blusas vão sair, né, gente? No GG, G4. Sim, gente. Eu vou colocar aqui para a gente depois fazer a votação, tá bom? Mas seria apoio para a Marcha das Mulheres Negras. Isso. Gente, o teclado duro. A gente quebrou até por causa da coluna, tá? Tudo bem. Fico muito tempo sentado aqui com vocês. Bom, então esse é um ponto. Já quer falar alguma coisa da conferência também? A Marina também já falou. Vocês mais Fala, vocês querem? Como é que foi? Então, quer? Eu falo? Pode falar. Então, gente, eu vou ser rápido. A gente teve essa participação lá em Brasília. Eu fiquei assim, orgulhosa, né, de ter participado. E o evento reuniu de todas as regiões do país, lideranças comunitárias, representantes de conselhos, gestoras públicas, ativistas, acadêmicos, movimentos sociais, com o propósito de avaliar, propor e fortalecer políticas públicas, voltada, equipada de gêneros e promoção dos direitos das mulheres em toda a sua diversidade. A conferência teve como eixo central retomada das políticas públicas para as mulheres do contexto nacional, de fortalecimento dos mecanismos de participação social. Dentro desse cenário, o eixo 12, do qual eu participei, tratou especificamente enfrentando transfobia e da promoção dos direitos das mulheres trans e travestis, tema de extrema urgência e sensibilidade social. Chegada ao clima e a conferência, né? A ida a Brasília foi marcada por um sentimento de missão e responsabilidade para representar Botucatu. O nosso conselho significa levar a voz de muitas mulheres que, por dificuldades, razões, ainda não encontraram espaço e escuta da visibilidade, né? Eu digo agora. Desde o credenciamento até o primeiro painel, foi possível perceber a energia da mobilização e diversidade com delegadas vindas de todas as partes do Brasil. O ambiente era de luta, era plural e inspirador. As trocas nos corredores, as falas emocionadas nas plenárias e o respeito à escuta coletiva, demonstrando a força e o movimento das mulheres no país. Enfrentamento à transfobia. A discussão do eixo destacaram os desafios enfrentados por mulheres travestis, especialmente quanto ao acesso de direitos básicos. E entre os participantes debatidos, destaca que o pessoal lá, que estava nesse eixo, foi discutido, foi destacado, discutido a violência institucional, simbólica, sofrida por mulheres trans no atendimento público, a necessidade de formação continuada de profissionais da saúde e da assistência social para o acolhimento adequado, a falta de representatividade de mulheres trans nos espaços de decisão política, a importância da educação
e da informação como ferramenta de combate à transfobia. A urgência de política de inclusão no mercado de trabalho e apoio à autonomia econômica. Que igual a nossa colega ali disse, que tem que ter o Brasil, os pais, tem que ter a necessidade de formação, né? Para as crianças, né? Que foi discutido lá, teve uma colega que ela disse que mãe não é, mãe não é, filho não é mãe. Criança não é mãe. Porque as mães têm que ensinar os filhos, já desde pequeno, a educação. Agora parece que está meio do contra, parece que os filhos estão querendo educar as mães estão perdendo a posição de ser mãe, né? Então foi muito discutido isso. E aí a importância da educação e da informação como ferramentas de combate à transfobia. A urgência de políticas de inclusão no mercado de trabalho e apoio à autonomia econômica. A participação que a transfobia não é apenas uma violência individual, mas também uma violência estrutural, que deve enfrentar com políticas públicas, campanhas educativas e acolhimento real. Lá também teve momentos marcantes, como foi a apresentação cultural das mulheres trans e travestis, com falas, performances, um desfile representativo que celebrou a diversidade e a dignidade de existir. E aí teve o desfile com muito mais que uma mostra estética, foi uma política afirmativa de resistência e orgulho. Cada mulher que desfilou levava consigo uma história de inspiração e uma mensagem de visibilidade. O público composto por centenas de mulheres foram aplaudidas de pé, reconhecendo que o movimento feminista precisa ser cada vez mais incluso e plural e solidário. E houve também apresentações culturais em diferentes regiões, trazendo expressões da identidade feminina brasileira em suas múltiplas formas. Participar desse espaço permitiu compreender ainda mais profundidade o quanto a pauta de gênero precisa dialogar com a pauta da diversidade. O enfrentamento da transfobia é também uma forma de defender a vida das mulheres em todas as suas expressões, rompendo com estereótipos e preconceitos. Percebi o quanto os conselhos municipais têm um papel estratégico nesse processo. Somos nós, dos territórios, que podemos garantir que a política nacionais forma concreta até as mulheres do município, com respeito acolhido à efetividade. Propostas esperadas para Botucatu. Com base nas discussões vivenciadas, apresento algumas ideias que podem ser debatidas e futuramente implementadas pelo Conselho. Criação de um grupo de trabalho sobre diversidade e enfrentamento à transfobia dentro do Conselho da Mulher. Isso foi discutido lá, não que está escrito aqui. É uma sugestão só. É uma sugestão que foi discutido lá. Capacidade das redes municipais de saúde, educação e segurança para o atendimento humanizado de mulheres trans. Campanhas públicas de sensibilização sobre o respeito à identidade de gêneros. Parcerias com coletivos e universidades locais para oficinas, palestras e rodas de conversa.
inclusão de ações afirmativas nos distritos municipais e de política para as mulheres. O encerramento foi assim, eu achei ótimo, maravilhoso, que a participação da conferência foi um espaço pessoal e institucional. Representar Botucatu nesse espaço nacional foi um ato de responsabilidade e de aprendizado coletivo. Volto com a certeza, né, que precisamos fortalecer os espaços de escuta e acolhimento para todas as mulheres, reconhecendo a luta pelos direitos das mulheres. Trans e também a luta pela dignidade e igualdade de todas. Nenhuma mulher será deixada para trás. O feminismo é um movimento de todos nós. Obrigada, Marina. Você viu, Marina? E aí tem as fotos, né? Depois com a Lívia. E também tem palavras da nossa... Pega a apostila para todo mundo, essa apostilinha aí, ó. Ela tem o credenciamento lá em Brasília. Ó, que chique que foi as carteirinhas. Se você quiser passar para todas as vezes. Passa ali nessa mesmo, enquanto a Jéssica vai falando. Olha, viu, nós temos... não. Aqui, tá. Cada delegada. Eu estou curiosa para saber as coisas. Aí é o resumo do que foi aprovado? Todos os eixos, todos os eixos. Aí tem todos os eixos aí, né? Esse aqui foi a programação do que elas fizeram cada dia, certinho organizado, né? É a agendinha delas. Olha, foi uma Como que a gente pode saber o que deu, assim, o que foi de resultado? Eu acho que ela... Está saindo no site da Ministério das Mulheres. Acho que a gente podia trazer depois como resultado da conferência nacional. O Lula estava lá e ele aprovou. Aprovou, né? Aprovou o eixo 12. E porque ela participou. Ele aprovou quase todos os eixos, não só ele. Sem Os conselheiros também, delegados, tinha 10 mil delegados. Alguém viu a Marina, Silvia, pelo amor de Deus? Ela viu de longe. Eu sou fã da Marina. A Marina? Tava bem madrinha, Marina. Ela é feia. É forte. Eu também, eu gosto da Marina. Ela foi bonita, mas eu não acredito. Ela estava lá, a Benedita não estava lá, estava lá. A Benedita estava lá, ela estava lá, eu tirei foto dela, tem ainda. Depois eu vou mandar para mim, para vocês verem. Bom, gente, só para finalizar, então, o Jéssica pode falar. Deixa a Jéssica depois a gente tem que votar ainda. Porque eu vi a Jéssica. Vamos a parte dela. A Marina, ela era bonita quando ela começou na política, mas agora, gente, não sei o que está acontecendo com ela. Se ela está... Ai, coitada, chega de uma hora, coitada. Sabe quem estava lá também? A ex-nossa governadora, presidenta lá. A Dilma. A Dilma estava lá, a Benedita. A Marina. Vamos passar, porque eles têm que fechar aqui também. É verdade. Primeiramente, agradecer ao convite infantil para as mulheres, parabéns para a Lívia pelo trabalho que ela vem realizando, juntamente com todo o conselho. Eu acho que realizar essa conferência para o município de Botucatu e quebrar com muitas bolhas, né? Porque foi uma jovem travesti de 18 anos, uma senhora que foi também a primeira presidenta do Conselho de Políticas das Mulheres, ir para Brasília. Eu acho que é um grande ato histórico. E nós, o começo foi triste, né? Foi. Enfim, foi uma loucura estar em Brasília. Eu acho que além da militância. Vocês estavam juntinhos, até que eu estou assim, nossa, vai pra lá, vai pra cá. Não, porque não deu pra gente ficar, né? Mas a gente ficava só ali no condução, apresentando os eixos, ouvimos o Lula, né, falar. Acho que estar lá, além de toda a militância, a luta, é uma experiência. Porque eu pude me contar com mulheres trans e travestis do Brasil todo, de ponta a ponta.
Conheci a Giovana Cardoso, que é uma travesti negra, que foi a precursora do movimento trans aqui no Brasil. Então, foi muito bom ficar ao lado dela. Ela falava da importância da juventude estar nos espaços. Também conheci a Bruna Benevides, que é a atual presidente da ANCA, Associação Nacional de Mulheres Trans e Travestis Brasileiras. E acho que o que mais me marcou foi os momentos que eu tive com as outras parceiras trans e travestis. Eu acho que todas as risadas, todas as conversas, a gente falar sobre como que é estar à frente desses movimentos nos nossos municípios. Conheci mulheres trans do Amazonas, Bahia, Sergipe, então foi muito legal. Estar também na presença de autoridades como a ministra Marta Lopes, o Lula, a Janja, enfim, a Sônia Guajajara, enfim, foi muito legal. Tirei uma foto com a ministra e a gente... Nossa! A gente também gravou vídeo. Ela ficou o tempo todo, todo mundo. Qual que foi o seu eixo? O meu eixo foi o 12 também. Ah, o 12, só que dividiu. Um ficou mais focado ao racismo, o outro mais à transfobia, lesbocídio. Ela foi no 12. Ela ficou mais focada no racismo. E ver a ministra Lopes falando da importância de mulheres que travestis estar nesse espaço foi muito bom. Também nessa conferência teve a presença de algumas organizações que são contra pessoas trans e travestis. Tinha uma aliança LGBT lá nessa conferência que excluía pessoas trans infiltradas nessa conferência e que começaram a fazer vídeos criticando a nossa presença lá. Eu gravei até um vídeo dessa menina, divulguei para todo mundo. E, fruto dessa divulgação minha, o grupo, as mulheres trans e travestis se organizaram e a gente fez uma marcha dentro da conferência, falando da importância de estarmos presentes lá. Porque depois de 10 anos sem essa conferência, a gente teve a primeira vez a ampla participação da população lá. E dentro do meu eixo, eram acho que 20 e poucas propostas, e a gente... O resultado da Conferência Nacional é o quê? Então, essas propostas foram montadas em cada eixo, elas serão as principais bases para a formulação de novas políticas públicas. E no meu eixo, a gente votou na criação de um observatório nacional para tratar sobre assuntos da LGBTfobia e da transfobia. Então, esse observatório teria a responsabilidade de entrar em contato com coletivos, associações municipais, estaduais, para captar esses dados. Na plenária final, a gente aprovou, 95% das participantes aprovaram uma nova juventude contra a transfobia. Tivemos também uma grande votação para a legalização do aborto legal. Então, foi um acontecimento também, né? E ele estou, né? Eu sei que o Lula assinou lá dos 120 dias, né? Que a maternidade agora tem 120 dias. Então, foi uma experiência estar lá. Acho que eu saí de lá muito mais com ímpeto de justiça, de luta. E acho que é isso que possamos, quem sabe, futuramente ter uma conferência municipal LGBT+. Amanhã vai ter a 4ª Conferência Nacional LGBT+. Mas como o município de Botucatu não tem um conselho voltado para essa comunidade, a gente não pode realizar. Mas, enfim, espero que a próxima conferência tenha maior participação de mulheres trans e travestis, porque na conferência municipal teve 2. Foi muito honroso estar representando essa comunidade. E não só isso, né? Porque a minha vivência não se resume só a ser uma mulher trans. Eu acho que eu quero falar sobre mais coisas, sobre arte, sobre cultura, mas enquanto a gente vive essa situação de, tipo assim, a gente está exigindo o básico, então vou me contentar em lutar dessa forma, para que a gente possa, quem sabe, pensar em uma Botucatu que tenha mais mulheres vereadoras e, quem sabe, uma primeira travesti vereadora, e acho que seria histórico. O prefeito lá. Você conseguiu um espaço falar das nossas demandas aqui federais lá? Que foi da nossa conferência? Falei no eixo meu. No seu eixo? No meu eixo lá.
Nossa, lá. Era tipo mais de 4.000 mulheres. Foi realmente bem complicado. Não complicado, tipo assim, se desse pra gente falar para cada um. Muita gente. Isso, é que a gente não podia mudar a proposta que veio dos estados, de alterar, adicionar alguma coisa, não podia mudar. A conferência é essa, quando vai para a rotina, não dá para ficar mexendo. Era as propostas. A que dirige, eles não deixam mexer. 56% de mulheres aqui. Nós somos a maioria em computação, 56% é de mulher. Agora eu tenho que ver os seus dados, convendo bastante também. Com certeza. Bom, conselheiras, então, só para a gente finalizar a nossa reunião, a gente vai encurtar a nossa pauta, vamos deixar só para a votação, então, desses dois temas. Mas agradecer a Jess e Marina por estarem lá representando a gente, assim, foi muito bonito. Eu pedi para elas irem mandando fotos enquanto estavam lá, porque eu também fiquei assim, com o coração na mão, fiquei me sentindo meio mãe, assim, falei, gente, será que elas conseguiram chegar? Será que elas conseguiram comer? Será que... E assim, foi tudo... Funcionou. Então, assim, a gente vai colocar, então, as duas coisas só para a gente votar, como conselho. A Cris colocou no nosso grupo do WhatsApp um link, que é esse formulário aqui, para daí vocês entrarem e clicarem no sim ou não. Se a gente apoia, agora, pode o apoio para a marcha, então, das mulheres negras, a gente pediu um ônibus saindo de Botucatu. Aí a gente vai fazer esse encaminhamento para o prefeito. E a segunda é do sarau que a gente já tinha falado, do sarau da mulher negra, né? Para que a gente teve uma reunião semana passada com o CONPIR, que é o Conselho de Igualdade Racial, e eles estão preparando, então, a programação durante o mês da consciência negra. Então, daí nós do Conselho promoveríamos esse sarau, então chamaríamos mulheres para ler poesia, para cantar música, ou talvez uma batalha de rima, durante essas atividades. Então, o CONPIR vai decidir que dia vai ser e a gente apoiaria realizando esse sarau. Então, seria a nossa... Ainda não, porque daí quem vai escolher vai ser o CONPIR. Aí a gente Mas a secretária nos assegurou, porque como a Rita já tinha antecipado, graças a Deus, ela tinha mandado o ofício, então a secretária já sabia das nossas propostas. Então ela só comunicou com o CONPIR, a Secretaria do Conselho da Mulher veio através da Lívia, da Marina e da Cristina, comunicaram com o CONPIR que elas fizeram ideias para o sarau. Então, a secretária falou que, independente do que o CONPIR foi fazer, que a gente percebeu lá, né, Marina? Que eles são bem atrapalhados, bem desorganizados e bem, assim, eles não decidiram nada. Eles ficaram 4 horas de reunião, das 7 da noite até às 11, quase, sem resolver nada. O que um falava aqui, o outro não concordava lá, que o outro não concordava lá, que não concordava lá, enfim. Ninguém concordou com ninguém e não saiu nada. Infelizmente, não saiu nada. Então, a secretária pegou e falou assim, as do Conselho da Mulher já saiu uma decisão. Então, a gente só vai incluir no calendário. Então, ou vai incluir no dia 20 ou no dia 21, nas diversas atividades. Ou dentro da Pinacoteca, ou dentro do teatro, ou dentro de outras. Mas vai comunicar a gente. Mas o nosso tá certo. Né, isso, daí a gente vai ver essa da data, assim, se for ter esse evento grande, a gente vai estar nesse evento grande, se não, daí a gente vai ver, provavelmente na Pinacoteca acolha o nosso evento, aí a gente vai esperar, mas vai ser em novembro. Eu estou fazendo parte do grupo acadêmico da pessoa da saúde, né? Negra, não, lá da Unesp agora. Da Unesp em si, então tem vários estudantes, tudo, então chama NUPE, não sei se você já ouviu falar. Então dá para também convidar eles. Então, pode estender o convite. Estende o convite para eles, a Lívia vai pôr a programação quando a secretária nos enviar, e aí você comunica eles para apoiar, porque a gente é bom, né? Maravilha. Você fez? Porque como eles fazem pesquisa, a gente tem dúvidas sobre essa questão, assim, quem que vai saber para fazer formações e tal, relacionado à mulher preta, às pessoas pretas no geral. Então, ele, como é um núcleo de pesquisa, né, eles podem ajudar a gente nessas formações, entendeu? Porque são professores, são pessoas que têm uma coisa. A gente, foi maravilhoso. A gente conheceu, eu conheci um docente da UFSCar, sabe, de São Carlos. São Carlos. Nossa, muito chama Pai Celso. Ele estava lá, assim, uma sumidade, se vê a mulher do Ministério
da Síria, né? também, veio a Fabíola, que é da DRS de Bauru, foi bem interessante. Foi bem interessante. Essa foi a partilha que eu trouxe daquele seminário. Que foi sexta e sábado, né? Sexta teve. Foi a primeira vez, eu falei assim, né? Eu falei, a primeira vez que eu me senti minoria, eu pude observar que mais um clima tão gostoso, sabe? Assim, aquele toró, sabe? Sexta e sábado. Mas uma gentileza, um clima tão bom, sabe? Pensa assim, um lugar, vocês, nossa, eu falei, um toró, uma chuva, mas pensa um evento bem organizado, estruturado, né? Tinha até marmita. Tinha marmita. Eles pensaram, programaram, colocaram lanchinho, marmita, programaram várias mesas. O nosso que nós fomos daquele da Lívia, só para nós falar um pouquinho da Lívia, né? A Lívia colocou o PowerPoint para vocês viram o material. Então a Lívia fez a apresentação, foi muito interessante também, né, Lívia? Teve um pedacinho do trans, que as meninas também participaram, fizeram com a mãe, foi com uma das meninas lá, era cadeirante, então compartilhou para nós a experiência de como ter um filho que era cis e de repente resolveu ser trans e era menino e decidiu virar. Gente, boa noite. Você voltou, né? Você voltou. Então foi muito bom a vivência, essa troca. Voltou, Depois a Karen também, que é essa mulher que, né, que a Marina falou e que a Jess falou, que essa mulher comentou no comentário, e depois a Lívia apresentou o conselho, as ações que a gente está fazendo, e também foi bem isso. Bom, é isso. Só para botar mais no celular? A gente colocou o link no grupo. Tudo no celular, todo mundo botando no celular, a nossa amiga do grupo, eu também já botei. Muito bem. Acho que eu também votei. Você conseguiu? Você está voltando agora? Não, já votei. Olivia, depois que vocês enviarem lá para o prefeito, o protocolo, a cópia, ela vai precisar. Porque daí eu mando lá para... Os vereadores, ela quer mandar. Para o... Mas então o ofício, a gente manda o mesmo ofício para os dois lugares, é isso? Ou é só o protocolo? Não, tem que mandar para o prefeito, né? E daí eu aviso os vereadores que vai nos ajudar que a presidenta do conselho já enviou, né? Você tira só uma foto, manda para ela, que aí ela vai mandar para o pessoal da câmera. Vamos ter que pedir um busão e uma faixa. Ônibus leito, tá? E ônibus leito. Porque é longe pra caramba, né? Só desenha muito cansativo. 10 horas de viagem. Maravilha. A gente pode pedir para ela lá, para minha amiga, para ela nos levar, reservar a granja lá no Tiago Nova, granja do Touro. O duro é que a gente não sabe a quantidade, né, de pessoas que tem vão. que ver a quantidade. Ônibus, porque um ônibus é 45 lugares, né? A gente marca aqui 45, então chega na hora, vai ter um monte de gente que vai querer. Eu tenho poder. Se for igual 10 anos atrás, vai no ônibus local. Mas a gente pede esse ônibus completo. Sim. E a gente faz isso como gente, então, podemos declarar finalizada a nossa reunião. A gente já está aqui com os votos. Unanimidade aqui da nossa votação. E aí, então, a gente vai colocar tudo no grupo depois da rádio. Obrigada mesmo por terem vindo.